Vem comigo caminhar pelas ruas mais exclusivas de Londres, Mayfair, Belgravia, Chelsea e também Marylebone. Por trás dessas fachadas perfeitas, você juraria que está em uma cidade totalmente pública, mas não está. Bem sob seus pés, existe um mapa secreto de donos. Territórios controlados por dinastias com fortunas que vêm de séculos atrás. Não estamos falando de bilionários exibidos ou magnatas modernos. São famílias que moldaram a própria Londres, sua terra, prédios e até a sua alma. O poder deles não veio de ações ou tecnologia, mas sim da terra, de títulos e de séculos de pura influência. Hoje revelamos os 10 clãs mais misteriosos que vivem sob o dinheiro antigo. Dinastias que mandam no chão das ruas mais icônicas da capital. Preste atenção agora. Esse é o verdadeiro mapa secreto do poder absoluto. Começamos a nossa lista no número 10 com uma família que mostra bem como o conceito de dinastia imobiliária mudou radicalmente nos dias de hoje. Estamos falando dos poderosos irmãos Livingstone, Ian e Richard. Mas saiba desde já que esses dois caras não têm um passado nobre. Eles não herdaram nenhum título antigo que passou de pai para filho. O nome deles nunca esteve nos livros sagrados da aristocracia britânica clássica. Mesmo assim, o domínio deles sobre a Londres atual é simplesmente assustador. Eles mandam tanto que conseguiram criar um tipo totalmente novo de dinastia. Uma baseada puramente em ambição voraz e jogadas geniais. A fortuna que eles acumularam juntos é de cair o queixo. O valor estimado passa dos colossais 7 bilhões de libras hoje. Sei o que está pensando, mas essa não é uma história de herança. É sobre pura estratégia e negócios impiedosos. A maior marca dos Livingstone é a sua obsessão bizarra por privacidade. Eles odeiam os holofotes e fogem do público a qualquer custo. No mundo cheio de bilionários exibidos, eles são fantasmas. E a grande jornada deles nem começou de verdade no luxuoso mercado imobiliário. As origens deles são bem humildes. Ian era apenas um optometrista focado no ramo de óculos, enquanto seu irmão Richard atuava como um vistoriador técnico. Era um trabalho focado nos mínimos detalhes e na avaliação das terras. A grande jogada deles rumo a essa riqueza bizarra foi a compra de uma famosa rede de óticas. Eles dominaram o negócio e, com uma inteligência comercial absurda, conseguiram vender a empresa logo em seguida por um lucro gigantesco. Essa única venda deu a eles o elemento mais precioso: dinheiro vivo. Com esse cofre cheio, eles conseguiram o poder de fogo para invadir o mercado imobiliário. Isso aconteceu no fim dos anos 80 com a fundação da sua própria empresa, a London and Regional Properties. O plano estratégico deles era simples e genial. Eles iam atrás de propriedades que todo mundo ignorava. Eles focavam em ativos abandonados, decadentes ou falidos e viam o seu real potencial. Não compravam apenas tijolos e cimento. Eles estavam adquirindo puro potencial futuro. O que você e eu aprendemos com isso? Que visão apurada transforma ruínas na Marks & Spencer da Baker Street. Preparem-se, porque esse projeto mostrou que eles conseguem transformar qualquer espaço corporativo gigante. Eles também encararam o desafio monumental de transformar a Elizabeth House, um complexo gigantesco bem do lado do caos de Waterloo Station. Mas achar que o império deles fica só em Londres seria um erro grave. Estamos falando de uma máquina global, uma rede imobiliária espalhada pelo mundo inteiro. E o plano mais ambicioso deles é um projeto insanamente visionário no Panamá, chamado de Panamá Pacífico. Aquilo ali não é só um empreendimento comum. Eles estão literalmente criando uma cidade inteira do zero, bem onde ficava uma antiga base aérea americana. Uma prova viva do tamanho absurdo da ambição desses caras. Os irmãos Livingstone têm um papel único em toda essa história. Eles funcionam como um elo entre a velha guarda dos aristocratas e a nova onda de hipercapitalistas. Agora prestem atenção em como eles agem com calma. Essa paciência é típica do dinheiro antigo, mas as táticas deles
são agressivas demais. Eles usam as manobras rápidas do mercado financeiro moderno para acumular bilhões. Eles podem não ter um brasão de família chique herdado de gerações, mas ergueram com maestria um império imobiliário capaz de bater de frente com qualquer um. Eles disputam com famílias nobres históricas e provam que no século XXI, um negócio brilhante pode ser tão poderoso quanto terras dadas por reis em eras passadas. E para dar mais drama à história, surgiram notícias em 2025. Esses boatos dizem que os irmãos mudaram o quartel-general deles para Mônaco. Uma jogada motivada puramente por questões de impostos. Isso coloca os dois no grupo de bilionários que estão fazendo as malas, abandonando de vez suas residências oficiais no Reino Unido. Agora deem um passo atrás comigo para voltarmos um pouco no tempo. Esqueçam o mercado financeiro agressivo e as negociações brutas de hoje. Vamos mergulhar fundo no sagrado e tradicional mundo da aristocracia britânica. E aqui conhecemos o Marquês de Northampton, título que pertence a Spencer Compton, mais conhecido pelo apelido de Spenny Compton, o sétimo marquês. O cara é a definição perfeita de dinheiro antigo clássico. Aquele tipo de riqueza totalmente presa à terra. E é um título de nobreza, herança de uma linhagem de sangue que vem de centenas de anos atrás. Mesmo que as terras deles em Londres não sejam tão gigantescas como antes, a história dessa família está literalmente escrita por toda a cidade. Houve uma época em que os Comptons eram donos de bairros inteiros em Londres. E o legado desse domínio antigo não ficou escondido em arquivos empoeirados. Qualquer pessoa que passeie por Islington hoje em dia consegue ver. Basta dar uma volta pelo bairro para se deparar com as provas. Ela está desenhada na própria estrutura da cidade em formato de nomes de ruas. Avenida Compton, Praça Northampton e Rua Spencer são alguns exemplos claros. Não são nomes aleatórios, são homenagens históricas bem diretas para a família. Elas mostram o poder absoluto de quando tudo isso era propriedade deles. A base dessa fortuna colossal foi construída ainda no século XVI. Tudo começou com um casamento estratégico com a filha de um prefeito ricaço. Ela se casou com Compton e trouxe propriedades gigantescas como dote. E assim terminamos vendo como esse dote colocou eles no topo da nobreza. Hoje você e eu vamos ver que os casarões dessa família não ficam mais no centro. Suas sedes principais são as gigantescas propriedades rurais de Castle Ashby e Compton Winiates, mansões incríveis que revelam um estilo de vida aristocrático bem diferente. Mas a sua marca histórica em Londres continua sendo totalmente inegável. Por séculos, enquanto a pequena cidade de Londres iniciava sua expansão implacável, a família alugou as suas imensas propriedades de terra. Essa estratégia criou uma fonte de renda constante e muito segura, enchendo os cofres do clã geração após geração. Só que ao contrário de outras grandes famílias nobres da nossa lista, o patrimônio imobiliário dos Compton em Londres encolheu bastante ao longo dos anos, principalmente por causa de várias vendas. O marquês atual, o sétimo da dinastia, comanda uma grande fortuna, estimada na gigantesca faixa de 110 a 120 milhões de libras esterlinas. Ele ficou conhecido não por negociar imóveis, mas principalmente por sua enorme paixão pelas obras de arte. Sua coleção de arte magnífica é famosa no mundo inteiro. Preste atenção. Aqui ele acabou vendendo uma obra-prima de um jeito inacreditável, entregando-a ao prestigiado Museu Getty, por um valor que quebrou o recorde mundial de vendas. Ele também enfrentou uma batalha judicial gigante pela posse de um tesouro valiosíssimo de prataria romana antiga. Uma grande disputa nos tribunais que ele acabou vencendo no final. A história do Marquês de Northampton serve como uma lição fascinante e muito real sobre o destino incerto das grandes fortunas do passado, mostrando claramente que mesmo para as linhagens mais poderosas e tradicionais de todas, manter as terras mais valiosas do planeta se tornou um jogo extremamente complexo e difícil, um grande desafio que se arrasta ao longo de vários séculos. E como a história deles prova, não dá para vencer essa disputa para sempre. Se você achava assim como eu que as maiores fortunas da Grã-Bretanha dependem apenas de ser dono de terras nobres em Londres, a oitava família da nossa lista vai mudar a sua opinião completamente. O clã Swire é uma dinastia que controla uma riqueza colossal.
estimada na inacreditável e histórica marca de 17,2 bilhões de libras esterlinas. Um verdadeiro testemunho do enorme poder e influência do comércio global da Grã-Bretanha. Essa história incrível não tem nada a ver com mansões de luxo em bairros nobres. Na verdade, é a saga de um império comercial de 200 anos de história. Um negócio gigante cujo alcance se estende das costas inglesas até a metrópole de Hong Kong. Tudo começou bem no início do século XIX. O início de tudo foi quando o jovem John Swire abriu uma pequena empresa de importação e exportação na cidade portuária de Liverpool. Só que os seus filhos John Samuel e William Hudson tinham ambições muito maiores. No ano de 1866, eles arriscaram tudo. Um golpe ousado que mudaria o rumo da família pelos próximos 200 anos. Eles abriram um escritório em Xangai numa jogada comercial genial de mestre. Decidiram batizar a empresa com um nome chinês, Taiko. Esse nome, que significa grande e antigo, foi uma estratégia de marketing brilhante. E acredite em mim, deu muito certo. E eles logo fundaram aquela grande companhia. Essa nova empresa logo passou a dominar as rotas comerciais mais ricas nos grandes rios do país. Eles também construíram uma gigantesca refinaria de açúcar em Hong Kong. Esse pilar industrial consolidou de vez o status deles como peça fundamental dos negócios britânicos no Extremo Oriente. Venham comigo ver como nos 150 anos seguintes eles cresceram. O grupo Swire se diversificou e dominou uma variedade impressionante de indústrias. A joia da coroa desse portfólio gigante é com certeza a Cathay Pacific, a principal companhia aérea de Hong Kong. Eles foram essenciais na cofundação e até hoje mandam ali. Eles continuam mantendo uma enorme fatia do controle da empresa. Mas o império deles vai muito além da aviação. Eles também são donos de complexos imobiliários gigantescos por toda a Ásia. Controlam engarrafadoras da Coca-Cola e têm peso no transporte marítimo global e no setor industrial. Agora prestem atenção no que realmente eleva os Swires ao nível de dinastia clássica. É a forma incrível como eles conseguiram manter o controle total desse império vasto e complexo, bem guardado dentro da própria família. Hoje o negócio ainda é controlado pela sexta geração da família, liderada por Barnaby e Merlin Swire. Eles comandam tudo com uma discrição extrema que é raríssima no mundo corporativo moderno de hoje. Eles preferem deixar que os resultados de suas gigantescas e famosas empresas falem por si mesmas. Assim mesmo que o sobrenome deles não seja tão conhecido pelo cidadão comum em Londres. A influência deles é tão profunda, marcante e poderosa quanto a dos maiores proprietários de terras. A família Swire é a prova definitiva de que uma fortuna colossal, erguida sobre as bases do comércio global, pode ser sim tão poderosa e duradoura quanto aquela construída na própria terra de Londres. No nosso sétimo lugar, vejam só, essa dinastia de nome forte, que parece costurado de forma definitiva na própria alma comercial das grandes ruas britânicas. Das lojas de departamento mais luxuosas e exclusivas até as redes de moda mais baratas. A família Weston construiu um império de varejo gigante. Ele impacta diretamente a vida de milhões de clientes todos os dias, com uma fortuna estimada na incrível marca de 17,75 bilhões de libras. Eles se consolidam como uma verdadeira potência e um exemplo assustador do que podemos chamar de dinheiro antigo e comercial. A história épica dessa família começou bem simples, lá no ano de 1882. Foi quando um jovem e ambicioso vendedor de pão, chamado George Weston, decidiu abrir sua própria padaria em Toronto, no Canadá. Mas foi seu filho Garfield Weston quem teve a visão e a garra para globalizar os negócios. Com uma energia incansável, ele expandiu a empresa com tudo para o Reino Unido, comprando várias marcas de alimentos, com destaque para a Allied Bakeries. Esse passo estratégico se tornaria a base de todas as suas operações britânicas. A riqueza astronômica deles foi construída sobre uma estratégia de duas frentes brilhante. Um foco duplo em dois setores totalmente diferentes, mas que se completam: comida
e moda. No Reino Unido, a marca mais famosa deles é, sem dúvidas, a gigante da moda Primark. Essa gigante do varejo popular pertence aos Westons por meio de seu conglomerado de capital aberto. Eles operam a Associated British Foods e também são donos da lendária Fortnum & Mason, uma marca com tanto prestígio que é conhecida como a mercearia da rainha. Mesmo assim, eles conseguem equilibrar com perfeição esses dois extremos opostos do mercado de varejo. E assim você e eu vemos por que eles seguem sendo uma das maiores dinastias do mundo. Vem comigo que hoje vamos ver marcas gigantes como Twinings Tea e Rivita Crisp Bread. Essa estratégia permite que eles dominem de forma genial todo o mercado de consumo, desde roupas baratas de fast fashion até os produtos mais caros e luxuosos. Enquanto isso, bem do outro lado do Atlântico, o braço canadense deles controla uma das maiores e mais ricas redes de supermercados, já na sua quarta geração consecutiva de líderes. A família segue mandando nas decisões mais importantes de toda essa rede colossal. Eles são conhecidos por serem extremamente discretos. Um estilo de vida que contrasta de forma absurda com a fama das marcas que possuem. Eles mostram uma habilidade surreal para manter o comando desse império gigante, emaranhado de negócios totalmente sob o controle absoluto da própria família. Se liga, eles usam uma holding super sofisticada para isso. Uma estratégia clássica perfeita para proteger a fortuna principal e garantir que ela dure por muitas gerações seguintes. Os Westons são muito mais do que apenas bilionários normais. Eles criaram uma dinastia global, cujas decisões de negócios acabam influenciando diretamente o que milhões de pessoas decidem comprar, para comer, vestir e usar em absolutamente todos os dias de suas vidas. Agora entramos em uma região de Londres que nem parece um bairro público, mas sim um verdadeiro reino privado. Esse território gigantesco pertence quase por inteiro a uma única família, os Portmans. Se você já teve o prazer de caminhar pelo elegante distrito de Marylebone, com suas lojas super chiques e belas fileiras de prédios perfeitamente preservados, saiba que você estava pisando bem no império deles. Essa única dinastia é dona de uma área contínua de 110 acres em Londres, um pedaço de terra absurdamente valioso que fica bem escondido entre a movimentada Oxford Street e a enorme área verde do Regent's Park. A história profunda dessa família em Londres começou de um jeito bem calmo, no ano de 1532. Foi nessa época que Sir William Portman, um juiz extremamente importante e influente, fez uma compra genial. Ele comprou um grande pedaço de terra, descrito na época como pastagens e campos vazios, localizado bem longe das muralhas oficiais da cidade de Londres. Pelos próximos 200 anos, aquele lugar continuou exatamente assim. Apenas terras rurais dos arredores de uma cidade em crescimento. Mas toda a grande fortuna da família iria explodir no meio do século XVIII. Foi nessa época que Henry William Portman percebeu que a cidade de Londres estava crescendo rápido para o oeste. Aproveitando a chance, ele iniciou o desenvolvimento, projetando as ruas elegantes e praças com jardins que ainda vemos hoje, incluindo a famosa Portman Square. Foi uma jogada de puro gênio. O segredo foi que eles não venderam as terras para lucrar rápido. Em vez disso, decidiram alugar esses valiosos terrenos a longo prazo. Isso criou um fluxo de dinheiro constante, seguro e cada vez maior, que continuou caindo direto nas contas bancárias da família por séculos inteiros. Eles também mantiveram um controle super rígido sobre os padrões arquitetônicos, garantindo um ar de elegância e exclusividade que você e eu ainda podemos sentir. A gente vai ver como a propriedade Portman virou o maior exemplo de visão de uma família nobre que transformou um pedaço simples de campo em uma verdadeira e incansável máquina de fazer dinheiro. Hoje a família, sob o comando do 10º Visconde Portman, comanda um império imobiliário gigantesco e formidável, avaliado hoje em impressionantes 2 bilhões. Toda a propriedade não é administrada diretamente por eles no dia a dia, mas por uma equipe de profissionais focados que trabalham sob a direção de vários fundos familiares. Essa é a clássica estratégia das antigas fortunas.
uma estrutura jurídica e financeira, criada minuciosamente para evitar que essa riqueza gigantesca acabe, desperdiçada ou dividida por alguma geração irresponsável. O próprio Visconde atual vive bem longe desse jogo de alto risco em Londres, escolhendo uma vida simples e tranquila de fazendeiro. Mas preste bem atenção nisso. O controle dele sobre aquela região gigante de Londres continua sendo absoluto e inabalável. Eles são os donos invisíveis de milhares de moradores e comércios. Um poder imenso escondido bem na nossa cara, cravado nas estruturas de um dos bairros mais lindos de Londres. Bem ao lado das terras dos Portman, vive outra família poderosa, que é dona de outra parte gigantesca e caríssima de Marylebone. Os Howard de Walden. Eles são, com certeza, uma das dinastias de proprietários mais ricas. E, ao mesmo tempo, menos conhecidas de toda a aristocracia londrina. Sua incrível propriedade de 92 acres, conhecida com o nome deles, engloba a famosa rua Harley Street, um lugar que se tornou sinônimo mundial das melhores clínicas e especialistas médicos particulares. A enorme fortuna dessa família, hoje avaliada em mais de uns impressionantes 4 bilhões de libras, tem suas origens lá no distante século XVIII. As terras foram loteadas primeiro pela própria família Harley e depois passaram por casamento direto para as mãos dos duques de Portland. Olha só que reviravolta histórica. O grande momento deles aconteceu em 1879. Foi quando toda a propriedade foi herdada pela viúva do 6º Lord Howard de Walden. Daquele dia em diante, o controle total ficou firme com a família, sendo transmitido de geração em geração até os dias de hoje. Assim como os outros grandes nomes que vimos, os Howard de Walden sempre jogaram no longo prazo. O foco deles sempre foi uma evolução cuidadosa, paciente e planejada para o futuro. Eles agem mais como guardiões do que como simples donos. E um grande exemplo dessa visão fantástica foi a gestão que fizeram da rua Marylebone High Street durante o século XX. Eles pegaram uma área decadente e desgastada e a transformaram totalmente em uma das ruas de compras mais badaladas e desejadas de Londres. Eles conseguiram esse feito não correndo atrás de aluguel caro de grandes redes de lojas, mas escolhendo a dedo lojas independentes únicas e de altíssima qualidade. Essa estratégia paciente e inteligente trouxe um sucesso inacreditável para a região e virou um modelo famoso de revitalização urbana seguido no mundo todo. Atualmente, a família é liderada pela 10ª baronesa Howard de Walden e seus filhos. E você e eu ficamos impressionados com esse inacreditável e quase lendário nível de discrição. Se liga hoje, nós vamos desvendar quem realmente manda nos bastidores de Londres. O objetivo principal deles é proteger e aumentar o valor dessas terras incríveis, beneficiando dezenas de membros de uma única e poderosa família. Eles são os guardiões discretos do bairro mais charmoso de todos, uma das áreas comerciais de maior sucesso em Londres. A família Howard de Walden é o exemplo perfeito disso, provando que os clãs mais silenciosos guardam os maiores segredos e controlam o destino da capital com punho de ferro. Preparem-se porque agora vamos falar de um nome sinônimo de puro luxo. Uma dinastia totalmente ligada à alta moda e ostentação pura. Conheça a família Cadogan, liderada pelo lendário Conde de Cadogan. Se os Grosvenor mandam na rica região de Mayfair, os Cadogans são os reis absolutos de Chelsea e Knightsbridge. O território espetacular de 93 acres é simplesmente surreal, sendo um dos terrenos privados mais caros do planeta inteiro. Essa é a base de uma fortuna de mais de 6 bilhões de libras. Como também acontece com as outras grandes famílias ricas dessa cidade. Toda essa riqueza absurda começou com um casamento planejado nos mínimos detalhes. Era 1717. Sir Hans Sloane, um médico famoso e grande colecionador, tinha uma filha chamada Elizabeth. A coleção insana de relíquias dele deu origem ao famoso Museu Britânico. Ela se casou com Charles Cadogan, o 2º barão do clã na época. Essa união entregou uma joia valiosa para a família, a grande mansão de Chelsea. Pensem comigo. Naquela época, Chelsea era só uma vila pacata de interior, que ficava bem longe de toda a agitação de Londres.
Mas quando a cidade explodiu no século XIX, tudo mudou. Aquela vila tranquila virou uma verdadeira mina de ouro inacreditável. Eles planejaram cada centímetro dessas terras com uma visão genial, criando praças elegantes e as ruas residenciais gigantescas que vemos hoje. Elas definem a alma do bairro até hoje. Nomes como Sloane Street e Cadogan Square não surgiram do nada por acaso. Eles são a prova viva do legado eterno deixado por essa família. Os Cadogans não queriam apenas construir prédios comuns. Eles criaram meticulosamente um bairro de elite, controlando rigidamente cada pequeno detalhe, para garantir que o prestígio e o preço nunca despencassem. Hoje, a imobiliária da família mantém viva essa antiga tradição de cuidar e valorizar seu império. O herdeiro Edward Visconde de Chelsea é quem lidera tudo agora. Ele comanda a reforma de muitos milhões de libras na famosa Rua Sloane, um projeto imponente para consolidar a região como o maior polo mundial de compras luxuosas. O império deles inclui lojas de grife super exclusivas, mansões residenciais de elite e até centros culturais, como a famosa Galeria Saatchi e o incrível Cadogan Hall. E no fim, longe dos holofotes, eles continuam mandando em tudo. Genial, né? Vocês não vão acreditar, mas o falecido oitavo conde se via apenas como um simples homem do campo. Toda essa imensa fortuna é protegida por uma rede de trusts. Essa estrutura jurídica garante que todo o império deles continue intacto e protegido por muitas gerações futuras. Os Cadogans são os arquitetos discretos e os governantes eternos de um distrito valiosíssimo de Londres. Um poder absoluto e silencioso. Nossa próxima família não é da elite tradicional de antigamente. Aquela aristocracia dona de terras gigantescas. Eles não têm títulos antigos ou heranças imperiais. Mas a riqueza e a influência deles em Londres são tão surreais, tão profundas, que é simplesmente impossível ignorar o poder gigantesco que eles têm aqui. A família Hinduja, liderada pelo patriarca Gopi Hinduja, está sempre no topo, dominando a lista dos bilionários mais poderosos de todo o Reino Unido. A fortuna deles é bizarra, estimada em mais de 35 bilhões de libras. E prestem atenção aqui porque essa jornada inacreditável começou há um século lá na Índia. Mas hoje, o seu gigante conglomerado global, o temido grupo Hinduja, estabeleceu seu quartel-general bem no coração de Londres. Esse império absurdo domina quase todos os principais setores da economia mundial, desde petróleo e gás, até bancos, tecnologia de ponta e mídia. Eles comandam um exército de mais de 200 mil pessoas pelo mundo. A presença deles na cidade vai muito além de escritórios luxuosos. Ela está marcada na própria arquitetura com a compra de prédios históricos. O mais impressionante deles é o Hotel Raffles Londres, um palácio de puro luxo que fica no histórico antigo escritório de guerra em Whitehall, a pouquíssimos passos do próprio centro do governo britânico. E pensem comigo enquanto clãs antigos como Grosvenor e Cadogans herdam terras. Os Hindujas surgem do outro lado, mostrando uma força totalmente diferente. Um poder moderno que é igualmente devastador e gigantesco. Estamos falando do puro poder do dinheiro global. Uma força colossal que escolheu Londres como seu centro de gravidade. Eles jogam no nível mais alto das finanças internacionais. Cada grande decisão tomada em seu quartel-general de Londres abala diretamente toda a economia britânica. Essa jornada inacreditável de simples comerciantes em Mumbai até o topo, onde hoje eles dominam com folga a lista dos mais ricos do país. Mostra a habilidade brutal e a genialidade desses caras nos negócios e sua ambição implacável. A história deles mostra como o poder em Londres evoluiu. O mapa hoje não é definido só por títulos de nobreza antigos, mas sim pelas fortunas colossais e muito dinâmicas desses grandes titãs industriais, que decidiram adotar essa cidade lendária como lar definitivo, logo atrás dos Hindujas no ranking dos mais ricos. E servindo como outro exemplo claro de magnatas que mudaram a cara de Londres. Temos os irmãos David e Simon Hilben. Nascidos em Mumbai e criados no Reino Unido, esses dois irmãos
Ergueram um império absoluto após décadas de negociações geniais e muito trabalho. E no fim, nós vemos essa fortuna de 25 bilhões. Se liga, você e eu vamos ver como eles dominaram tudo investindo forte em imóveis e tecnologia. A história dos irmãos Euben é aquela clássica jornada inspiradora do lixo ao luxo. Eles não começaram a carreira com dinheiro da família ou contatos influentes. O início deles nos negócios foi bem humilde, comercializando tapetes antigos e negociando sucata de metal. O grande salto deles aconteceu quando faturaram uma fortuna no mercado de metais russo durante os anos 90. Depois, pegaram todo o lucro dessa jogada e reinvestiram de forma estratégica no mercado imobiliário britânico. O foco deles era total e implacável na cidade de Londres. A empresa deles, Euben Brothers, hoje ostenta um portfólio que é simplesmente gigante e extremamente inteligente em sua estrutura estratégica. Presta atenção aqui. Eles são donos de prédios inacreditáveis em Londres. Um portfólio insano, que inclui hotéis de luxo, prédios comerciais modernos e áreas comerciais de altíssimo nível. O império deles inclui pontos icônicos como o famoso clube In-N-Out em Piccadilly, a imponente torre Millbank, além de uma presença gigante que só cresce no bairro ultra-exclusivo de Mayfair. Eles ganharam fama pela habilidade bizarra de enxergar potencial onde nenhum outro investidor conseguia ver nada, e pela capacidade de realizar projetos de desenvolvimento gigantescos e transformadores. Os irmãos Euben, bem parecidos com os Livingstone que vimos antes, representam a nova cara do poder imobiliário na cidade de Londres. Eles agem com rapidez e espírito empreendedor, bem diferente da velha aristocracia. Em um período de tempo incrivelmente curto, eles acumularam um império imobiliário que bate de frente com grandes dinastias históricas, pelo seu imenso valor financeiro, mesmo sem séculos de história. Aposto que você concorda, a influência deles no visual de Londres é gigantesca, colocando os dois como as figuras mais poderosas e mais reservadas que operam na cidade hoje. E agora nós finalmente chegamos ao topo absoluto. Nós alcançamos a primeira posição da lista. A família cujo próprio nome virou sinônimo de riqueza extrema, terras e poder em Londres. A lendária família Grosvenor, liderada pelo Duque de Westminster. Para você conseguir ter uma ideia real do tamanho da fortuna deles, é preciso imaginar Londres como um tabuleiro de banco imobiliário gigante. Só que nesse tabuleiro, os Grosvenor não têm só algumas casas. Eles são donos dos melhores terrenos. Eles dominam Mayfair e Park Lane, com uma fortuna estimada em 9 bilhões e 880 milhões. Eles são, sem qualquer dúvida, os maiores proprietários de Londres. Esse império sem igual foi construído sobre a base de 300 acres do que é considerado o metro quadrado mais caro do planeta inteiro. Essa área colossal é dividida em 100 acres no mundialmente famoso distrito de Mayfair e outros 200 acres na prestigiada Belgrávia. Não estamos falando apenas de um conjunto de prédios. É um verdadeiro reino privado, cheio de mansões luxuosas de dar inveja, hotéis 5 estrelas de nível global e as lojas de grife mais exclusivas. E a origem de toda essa riqueza inacreditável vem de um único e perfeito casamento histórico. E é aí que nós terminamos essa jornada em um casamento de 1677. Ei, vem comigo descobrir como um fazendeiro chamado Sir Thomas Grosvenor se casou com uma herdeira de 12 anos. E olha só, o dote dela não tinha dinheiro nem joias. Era algo infinitamente mais valioso no longo prazo. Estamos falando de um pântano lamacento, bem ao oeste daquela que era a antiga cidade de Londres. Na época do casamento, ninguém dava nada por aquele terreno alagado, cheio de lama e mato. Mas quando Londres cresceu para o oeste, aquilo virou uma verdadeira mina de ouro. A partir dos anos 1720, a família começou a planejar o bairro de Mayfair. Nos anos 1820, eles ergueram as enormes mansões brancas, que hoje definem o visual elegante de Belgrávia. Preste atenção.
Aqui o verdadeiro segredo deles estava no modelo de negócios. Eles quase nunca vendiam as terras definitivamente. Em vez disso, apenas faziam aluguéis de longuíssimo prazo. Essa sacada genial garantiu que eles continuassem sendo os donos reais de cada centímetro de chão. E o principal: quando esses contratos finalmente venciam as construções por lá, que já valiam uma fortuna astronômica, voltavam direto para as mãos da mesma família. Esse sistema criou uma fonte infinita de dinheiro que continua jorrando intocada há séculos. Hoje em dia, essa riqueza surreal não é controlada pelo Duque diretamente, mas pelo grupo Grosvenor, uma gigante do mercado imobiliário mundial. Mas o tesouro principal, as terras valiosas de Mayfair e Belgrávia, continuam trancadas a 7 chaves em fundos familiares complexos. Essa fortaleza jurídica foi desenhada sob medida para garantir que nenhum herdeiro consiga dividir, vender ou gastar toda essa herança sozinho. O líder atual dessa dinastia é Hugh Grosvenor, o 7º Duque de Westminster, que herdou o título e essa dinheirama toda em 2016, com apenas 25 anos. Ele é até padrinho do príncipe Jorge, o futuro rei da Inglaterra. Você e eu sabemos como bilionários costumam ostentar, mas ele prefere manter a discrição absoluta. A família Grosvenor é o exemplo definitivo do que chamamos de dinheiro antigo. A fortuna deles não é só uma planilha cheia de números abstratos. É terra firme. São imóveis de elite cravados diretamente nas fundações mais nobres de Londres. Eles são os silenciosos e quase invisíveis donos dos bairros mais caros e cobiçados do planeta. Uma dinastia cujo poder supremo nasceu num casamento de séculos atrás e continua completamente inabalável hoje. Se curtiu essa viagem pelos segredos desse império colossal e das dinastias mais misteriosas e influentes do mundo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para nos acompanhar. Sempre trazemos histórias inacreditáveis sobre os super ricos e a origem de suas fortunas, mostrando toda a trajetória histórica que os consagrou. E claro, nós queremos saber a sua opinião. Conta para a gente aqui embaixo nos comentários qual dessas 10 famílias poderosas foi a mais surpreendente para você e para mim. Até a próxima!